Olá, tudo bem? Bom dia, boa noite ou boa tarde, não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas nós vamos agora estudar um pouquinho da Palavra de Deus. Eu quero conversar um pouco com você e nessa conversa eu vou convidar a minha amiga Lucélia e também o Marcos para compartilhar aqui conosco aqui alguns pensamentos. E uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção é no que nós vamos dizer aqui. Nós estamos baseando esse estudo, né, essa reflexão, em alguns textos da Bíblia. E o tema que a gente vai falar, né, o estudo de agora que a gente vai conversar, é uma responsabilidade e um privilégio. É uma responsabilidade e um privilégio, isso que a gente vai conversar aqui agora. A pergunta, ela diz o seguinte: como o povo de Deus adianta ou atrasa o retorno de Cristo sobre nuvens de glória? Como é que eu ou você que está assistindo pode atrasar ou adiantar a volta de Cristo? Sabemos que Cristo vai voltar e precisa acontecer alguns fatos antes que ele volte. E se esses fatos não acontecerem, que fatos seriam esses? Né? O evangelho, né, a proclamação da volta dele ser pregada para todas as pessoas. Quando todas as pessoas souberem que Cristo vai voltar, aí sim ele pode retornar. Né? Então, primeiro precisa acontecer isso. Isso é uma das coisas. E como que isso pode acontecer? Como que eu posso adiantar ou atrasar essa vinda de Cristo? Não fazendo a sua parte, né? Porque estando assim, tendo a responsabilidade de levar o evangelho, às vezes, o meu dom não é entregar um folheto, conversar com uma pessoa. Não é esse, então eu não vou fazer nada. Uhum. Não é esse, então eu não vou fazer nada. Só que às vezes você pode fazer outra coisa. Às vezes você consegue fazer um culto muito bem, ou então às vezes você toca algum instrumento, você canta muito bem. A gente pode estar aqui falando estudando isso Exato. daqui entre a gente, E né? essas coisas são você fazendo pelo menos a sua parte, você colocando em uso alguns dons que Deus te deu. Isso vai determinar se Cristo volta amanhã ou volta um pouquinho mais depois. Sim. E olha só que interessante. Eu não sei se o Marcos vai querer comentar isso que eu vou falar agora. Fale primeiro. Posso falar? Aqui a nota menciona que, infelizmente, Cristo poderia ter voltado há muito tempo. Né? Só que talvez eu, ou os meus amigos aqui, ou até mesmo você, não tenha feito a sua responsabilidade que está na sua mão para fazer. E por isso Deus está esperando você fazer isso, para que Ele volte. E olha só o que diz aqui. Aqui está dizendo mais num contexto mais amplo, né, de igreja, né, mais pessoas. Aqui o que quer dizer não é a igreja física, né, o templo, mas aqui igreja de pessoas. Se é a igreja de Cristo, se você tivesse feito a obra indicada como o Senhor ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido e o Senhor Jesus já teria retornado à terra com poder e grande glória. Então, falta você fazer a sua parte. Falta eu, Mário, fazer a minha parte para que Cristo volte. Né? O Marcos tem algo para comentar? Não é sobre isso mesmo, que a responsabilidade, como você citou no tema, né, é nossa, de que se Cristo volta mais cedo ou mais tarde. Então, vale a pena se esforçar nesses últimos dias para tentar abreviar mais próximo possível a volta de Cristo. Maravilha. Seria um privilégio isso aí. É um privilégio. Com certeza. Que é exatamente agora a próxima pergunta. A pergunta Bela vai falar sobre esse privilégio, algo muito bom. Qual que é esse privilégio? Né? Que privilégio está ao alcance de todo crente? Toda pessoa que acredita em Deus, qual que é o privilégio? No texto de 1 Coríntios, fala que porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Lavoura de Deus, edifício de Deus. Essa parte vocês vão me ajudar, mas o que tem de lavoura é aquela pessoa que vai lá no plantio e planta e colhe e coloca no edifício, que seria o armazém, né? E colocando também na nota que fala que Deus fez os seres humanos seus assistentes sociais, parceiros com ele, na grande obra de alavancar seu reino sobre a terra. Então, está incumbida a gente essa obra de semear e colher o fruto, né? Exatamente. Antes de concluir, tem um pequeno trecho que eu achei interessante aqui de comentar com vocês, que diz que ele não depende, ele aqui está dizendo, se referindo a Cristo, né, Jesus. Jesus não depende de nossos recursos, e o agente humano não o impedirá para ele voltar. Isso
não depende de nós fazermos alguma coisa. Cristo vai voltar, mas ele pode ser que esteja esperando você dar o seu primeiro passo para você contribuir com a volta dele. Que você possa se sentir tocado pelo Espírito Santo para que eu e você possamos nos arrepender do que havíamos feito alguns tempos atrás, ontem, hoje, alguns minutos atrás, para que nós possamos receber Jesus todos juntos e irmos morar no céu. Então, agradeço você por ter contribuído com a gente. Comenta, compartilha. Compartilhe com algum amigo, com alguém que você acha que vai gostar dessa mensagem. E se você tiver alguma dúvida também, pode nos escrever. Faça aí o seu comentário, faça a sua pergunta, que nós vamos responder para vocês, tá bom? Obrigado pela atenção e também nos encontramos no próximo estudo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.